Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP e produtora e editora de conteúdo agro aqui no site Climatempo. Neste episódio de hoje, nós vamos abordar a catástrofe climática do ponto de vista agronômico e de mercado que atingiu o Rio Grande do Sul. Qual será o reflexo destas perdas para o mercado gaúcho e o mercado nacional? O que dizem os analistas? Quanto tempo o solo vai demorar para se recuperar de um desastre dessa magnitude? Hoje, para falar um pouquinho para a gente, nossos convidados são Luiz Fernando Gutierrez Roque, consultor de mercado, especialista no mercado de soja. Ele também é economista graduado pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência no mercado financeiro e agrícola, é consultor de mercado há mais de 13 anos. E também conosco Javier Olaya Teles, engenheiro agrônomo pela UPTC na Colômbia. Ele é mestre em engenharia agrícola pela UFC no Brasil, doutor em agronomia pela Unesp no Brasil, tem experiência em manejo de culturas, sistemas hidrônicos e modelagem agrometeorológica em soja e milho na Agromove. Rapazes, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTalk. Eu quero passar a palavra primeiro para o Javier, para ele cumprimentar a todos que nos ouvem neste momento. Primeiro que tudo, muito obrigado, Ângela, pelo convite. Eu espero compartilhar com vocês parte do meu conhecimento e parte de, minha visão sobre o que pode ser feito para tentar recuperar o solo o mais rápido possível. Obrigado, Javier. E agora eu queria cumprimentar você, Luiz. Muito prazer te receber aqui no AgroTalk. Olá, Ângela. Olá, Javier. Olá a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É muito importante a gente estar falando sobre essa questão do Rio Grande do Sul e essa catástrofe que, né, não só trouxe grandes problemas, né, com relação a questões humanas, mas também a questões ligadas ao agronegócio e à economia gaúcha. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Luiz, inclusive você está, né, falando com a gente diretamente aí de Porto Alegre. Eu queria que você iniciasse esse podcast falando para mim um pouco como que está esse cenário agora, depois de tantos dias, né? Eu sei que a chuva ainda persiste sobre a região. Como que está essa sensação de vocês aí em Porto Alegre com relação a esse cenário que vocês estão vivendo? Bom, Ângela, a situação é muito complicada ainda, né? Eu acho que só estando aqui, de fato, para entender a magnitude do que aconteceu nos últimos dias, realmente é algo inacreditável, algo jamais imaginado por mim ou por, acho que, todas as pessoas aqui, né? Porto Alegre tem uma grande parte da cidade embaixo da água ainda, a gente tem problema de abastecimento de água, problema de abastecimento de luz elétrica, enfim, está realmente uma situação muito, muito complicada. A gente sabe, obviamente, né, que na parte do agro, as grandes perdas elas estão mais no interior, obviamente. Na parte aqui da região metropolitana, da capital, a gente não tem uma produção tão importante, né, no agro, assim, pensando em soja, arroz, milho e tudo mais. Mas no interior, que também foi bastante afetado, a gente tem bastante, né? A gente tem muita produção. Lembrando, né, Rio Grande do Sul aí, segundo ou terceiro maior estado produtor do país de soja, então tem uma relevância muito grande, e o primeiro produtor longe aí na frente dos outros estados, no caso do arroz. Então a gente teve várias áreas afetadas, ainda está um pouco cedo para a gente entender o tamanho dessas perdas, porque, né, tá difícil até ainda de entrar nos campos para a gente conseguir analisar, né, a extensão desses problemas, o que foi perdido de fato, além do que estava no campo, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. A gente também tem uma questão envolvendo volumes já colhidos, né? Por exemplo, de arroz e de soja que estavam em silos, que foram inundados, que foram perdidos. Né? A gente tem uma grande esmagadora de soja aqui do lado de Porto Alegre, aqui na região de Canoas, que perdeu todos os silos. Né? Então, a gente está falando de uma perda bastante grande em nível regional, em nível nacional também, porque o que a gente tirar daqui, a gente vai ter que tirar da produção nacional, obviamente, né? Então, mas a situação é muito complicada. Tá chovendo de novo, a gente teve chuvas aí mais acima aqui de Porto Alegre, que acaba desaguando no Guaíba de novo. Então, a gente está esperando por um novo repique do Guaíba aí, e com a volta das cheias. Então, a gente vai precisar de alguns dias ou algumas semanas aí, quem sabe até mais de mês, para a gente entender melhor a extensão do que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul. Mas que a gente vai ter que fazer cortes aí em termos produtivos, isso naturalmente é uma coisa inevitável.
Luiz, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aqui hoje, falando desse impacto, né, tanto regional como nacional, mas eu queria que você me dissesse como está a relação do abastecimento hoje na região metropolitana de Porto Alegre, porque toda também essas produções que são feitas no Rio Grande do Sul, a gente não pode deixar de lembrar nessa produção dos grandes ceasas, né? E isso chega até a região metropolitana de Porto Alegre. Você já tem informações de quanto esse abastecimento foi prejudicado? Até que dia dura isso? Porque, veja bem, não tem nada mais chegando do interior a essa central de abastecimento. Talvez isso tenha que vir de outros estados, então. Sim, Ângela, a gente teve problemas em várias estradas, né, que ligam Porto Alegre ao interior e a outros estados, naturalmente. Né? Então, a gente tem problema, sim, para recebimento de produtos. A gente não viu ainda, tá? Inclusive, as próprias associações aqui de supermercados e tudo mais têm comentado que o risco de desabastecimento de uma forma um pouco mais ampla é pequeno, tá? Embora esteja chegando de uma forma mais lenta, os produtos estão chegando, fazendo desvios e tudo mais. Então, assim, a gente não vê um grande problema de abastecimento na região de Porto Alegre, tá? Mas, naturalmente, a gente tem menos produto disponível, né? Até porque, em momentos como esse, né, totalmente inimagináveis, né, de pânico da população, a gente viu uma corrida aí aos supermercados para o pessoal se preparar, digamos assim, e acaba que o pessoal compra mais do que deveria, né? Faz estoque além da conta. A gente entende, né? Faz parte do medo, do pânico, do desabastecimento e tudo mais, mas no fim das contas a gente está percebendo um desabastecimento hoje nos mercados, que é muito mais pelo excesso do que as pessoas compraram, né? Compraram para mais água e outros produtos, do que realmente pela falta de chegada de produtos, né? Então a gente não vê um grande problema de abastecimento, pelo menos até o momento, né? Falando com os órgãos mais especializados nisso, mas que existe, obviamente, uma lentidão um pouco maior com relação à entrega dos produtos na capital, naturalmente existe, porque tem várias estradas que estão com problemas. A gente vê os governos tentando correr aí contra o tempo para colocar em ordem essas estradas, pelo menos parcialmente, né? A gente já viu a BR-290 com algumas obras já de emergenciais, a entrada de Porto Alegre já teve uma obra emergencial também para ajudar. Então, aos poucos a gente vai vendo a gradual melhora da situação. Então, mas eu diria que o risco de um desabastecimento mais amplo, acho que é pequeno, né? É mais a questão envolvendo realmente as compras, né, em excesso da população, principalmente pela questão do pânico. Já que você tocou nesse assunto, eu ia te perguntar a respeito desse medo que a população tem, né, de faltar arroz nas prateleiras do supermercado, porque a primeira pergunta que se vem agora é com relação a esse cereal, a essa commodity que é tão produzida no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz que a gente conhece. Então, as pessoas que estão nos grandes centros urbanos, seja no próprio estado do Rio Grande do Sul, mas em outros estados brasileiros, fica apreensiva, achando que esse cereal vai faltar nas prateleiras, que há uma necessidade de correr para o supermercado para fazer um estoque em casa. Então, Luiz Fernando, a população não precisa sair correndo para os supermercados a fim de se fazer um estoque com relação a essa commodity. Não vai faltar arroz para ninguém. O que foi já colhido e o que já tinha em estoque será o suficiente ainda para ter essa demanda para o mercado, é isso? Exato, Ângela. Acho que não precisa, né, em outros estados, a gente vê o pânico que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que está acontecendo, né, que obviamente é embasado em questões mais locais, né, ou baseado em questões mais locais, porque, como tu falou, a gente já tinha a maior parte da área gaúcha colhida, tá? A gente tinha mais ou menos uns 10 ou 15% da área para ser colhida. É claro, né, como tu também colocou, que o Rio Grande do Sul é responsável pela maior parte da produção brasileira, isso é um fato, né? Mais da metade da produção de arroz do Brasil está aqui no Rio Grande do Sul. Então ele tem uma relevância muito grande. Mas o grande ponto é que, né, a maior parte disso já estava colhido. A gente teve algumas perdas de silos também, mas o risco de faltar arroz ele é muito baixo, tá? Porque a gente tem uma oferta grande de arroz nessa temporada. Obviamente o Rio Grande do Sul vai ofertar um pouco menos do que a gente estava prevendo. E a gente também tem a possibilidade, eventualmente, da gente ter um momento um pouquinho mais conturbado com relação à oferta, de a gente trazer arroz de fora, se for o caso, né? A gente tem vizinhos aqui que têm oferta de arroz, para o Paraguai
é um que, quando a gente precisa, a gente acaba comprando, a gente pode trazer da Ásia também. Mas, de fato, a questão de desabastecimento eu acho muito difícil, acho muito improvável, então não tem por que a população do resto do país entrar em pânico e fazer estoque de arroz. O que pode eventualmente acontecer com uma menor oferta no Rio Grande do Sul para o resto do ano, a gente pode ter alguns momentos de o preço estar um pouco mais alto na prateleira. Não que ele vá disparar de uma hora para outra, mas pode subir um pouquinho sim por essa menor oferta. Mas a chance de desabastecimento aí de arroz no mercado brasileiro é mínima nesse momento. Muito bom, muito importante essa sua informação para que as pessoas se conscientizem, né, que não há necessidade desse momento de sair, né, para nessa corrida de buscar dos supermercados fazer um estoque em casa, porque ainda não há esse perigo de falta desse cereal no mercado. Javier, eu queria passar a bola para você agora, porque é o seguinte: diante dessa catástrofe climática, né, que a gente observou no Rio Grande do Sul. É claro que a gente teve outras catástrofes como essa, que a gente pode citar aqui, como aconteceu em São Sebastião, naquele carnaval em fevereiro, e a gente começa a observar o clima com muitas mudanças e esses eventos extremos acontecendo, mas numa magnitude como essa que atingiu o Rio Grande do Sul e a quantidade de municípios afetados, né? Foi algo assim que surpreendeu a todo mundo nessa questão das áreas atingidas. E aí, como o Luiz falou, o Rio Grande do Sul é um estado produtor não só de arroz, mas também importante estado produtor de soja, de milho. Você que trabalha com modelagem agrometeorológica, trabalha com essa questão de irrigação e drenagem, a gente olha para esse ponto de vista e a gente fica preocupado agora com relação à saúde do solo. Quando essas águas baixarem e o produtor voltar para essas áreas para ver, né, o tamanho da magnitude do estrago que ocorreu, é claro que a gente vai precisar fazer um diagnóstico desse solo. Como que fica a questão da saúde desse solo? O que vai precisar ser feito depois que essas águas baixarem? Eu fico imaginando até o produtor mais tecnificado que também foi atingido, como que ele vai olhar para essa questão dessa crise, o que fazer em primeiro momento das práticas de manejo com relação ao solo, Javier? Angela, uma pergunta bastante complexa, que devido à magnitude da tragédia, né, tem a metade do estado baixo água. Aí são condições que ninguém previu e que provavelmente ninguém fez o desenho do drenagem para drenar toda essa quantidade de água. Então, o que vai acontecer? Toda a quantidade de ar que está retendo no solo, essa quantidade de ar vai ser trocada pela água. As plantas vão começar a sofrer, as plantas provavelmente vão morrer muitas culturas. Sim? Depois de que a água baixar, a gente tem que fazer o seguinte: recuperar essa quantidade de ar no solo. E como? Fazendo o preparo do solo, fazendo succionação, fazendo drenagem, né? Tem que ir lá na fazenda, na lavoura, e todos esses canais de drenagem têm que ser revisados de novo, porque vão ser cheios de matéria orgânica, vão estar já em desuso, e fazer de novo todo esse planejamento. Então, isso não vai ser da noite para o dia, vai demorar, ter que esperar quanto tempo essa água vai demorar, qual é a capacidade de infiltração do solo, sim? Isso é diferente de região para região, sim? Ao ser uma catástrofe tão grande, isso vai ainda demorar mais tempo. E a gente pode fazer algumas técnicas simples de monitoramento na lavoura, que é sobre a capacidade de campo. Quando a capacidade de campo está abaixo de 60%, já tem algumas condições óptimas para entrar maquinária no solo, não, nas fazendas, e começar a fazer esse tipo de trabalho. Mas antes disso, preferivelmente esperar um pouco, sim? Porque pode aumentar o risco de compactação do solo. Então, por você querer melhorar esse solo rapidamente, pode ir em contravia do que tem que ser feito, sim? Tem que recuperar a parte microbiológica do solo, isso também demora um tempinho, e pelo que vê, uno olha no jornal, que olha na última tragédia lá de 1960, acho que foi, para baixar o nível da água demorou em torno de 30 dias, 40 dias.
E o que se está observando hoje é que o rio ainda está na cota maior, então vai demorar muito mais tempo. E dependendo do tipo de solo, se o solo tem argilha, se é arenoso, vai ter essas condições técnicas que o produtor rural tem que conversar com o agrônomo da área, que conhece mais sua lavoura, e ir planejando as próximas safras. Mas tem que ser com bastante paciência, porque é que é uma condição que não tinha como prever. E infelizmente, eh, digamos, fazer um drenagem não vai solucionar esse problema da noite para o dia, que já são eh, margens de água muito altas, caudal muito alto, e vai ser com bastante paciência e com bastante apoio governamental, apoio técnico, e ir melhorando isso. Sim. Então você acha que lá para outubro, novembro, quando se inicia o plantio da nova safra 24 e 25, ainda vai ser um momento ainda muito decisivo, não se sabe ao certo, então não dá para prever ainda se os produtores gaúchos vão conseguir, né, iniciar essa nova safra diante de tudo isso que a gente está vendo. Sim, não dá para cravar que a safra que vai vir, 24, 25, vai ser perfeita, porque ainda está chovendo. Não vamos saber até quando vai parar isso. Sim? Como vai responder o solo da região? Como vai ser o impacto geral dessa tragédia? Então, tem que ser visualizar diferentes, digamos, alternativas. Tem na produção, tem também na parte de seguro agrícola, tem na parte de as janelas de semeadura, o produtor tem que seguir protegendo de todos os lados para que o negócio seja rentável. Sim. Luiz, vamos focar um pouco aqui na questão da soja, né? Como que está o mercado de soja? Como que o mercado internacional está vendo esse impacto do que aconteceu aqui dentro do mercado brasileiro? O que que você traz para a gente dessa análise aí dessa semana? Bom, Angela, o mercado internacional, a Bolsa de Chicago, né, que é quem baliza o preço da soja em nível internacional e regional aqui no Brasil também, ele ficou bastante nervoso nos últimos dias, digamos assim, né? Obviamente que existe muita especulação em cima do tamanho das perdas no Rio Grande do Sul, que vão resultar em perdas em nível Brasil, né? Se a gente perder 5 milhões de toneladas de soja, por exemplo, né, que eu acho que inclusive estão em risco, 5 milhões de toneladas, a gente vai ter que cortar 5 milhões da safra brasileira, que é uma safra que já vem de problemas, né? A gente teve, principalmente nesse ano, o centro-norte do país sofrendo com a seca, né? Todo mundo acompanhou aí, Mato Grosso com uma perda muito importante, outros estados também, que reduziu a produção brasileira nessa temporada. Então a gente ia colher uma safra recorde, acima de 160, 165 milhões, e a gente acabou cortando, né, ao longo do tempo, principalmente a partir do último trimestre de 2023, quando as chuvas começaram a cortar, né, no centro-norte do país, e hoje a gente tinha um número de 151, ou até ontem, vamos lá, de 151,3 milhões para a safra brasileira, ou seja, um corte de entre 10 e 15 milhões de toneladas frente ao que a gente estava prevendo inicialmente ou frente ao nosso potencial. Agora, em cima desse 151,3, a gente vai ter que cortar mais, porque o Rio Grande do Sul perdeu soja. Isso é inegável, né? Resta saber o tamanho desse corte. Então, o mercado internacional ele reagiu frente a isso, trazendo preços mais altos para Chicago, né? Porque uma oferta menor no Brasil, o maior produtor do mundo, naturalmente uma oferta menor em nível regional, uma oferta menor em nível mundial, né? De uma forma importante. Só que o USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele inclusive trouxe um relatório na sexta-feira passada de oferta e demanda, que é um relatório muito esperado pelo mercado, com um pequeno corte para o Brasil, saiu de 155 milhões para 154, ou seja, ele ainda não contempla perdas no Rio Grande do Sul. Não deu tempo ainda, ninguém consegue ainda chegar num número, né? Um número mais factível, um número mais dentro da realidade. Então se espera que em junho, né, pelo menos em junho, ou a partir de junho, ele faça um corte maior na produção. Então isso trouxe uma força para Chicago, né? Como eu falei, a dúvida com relação ao tamanho do corte no Brasil traz alguma força para Chicago. A gente também, naturalmente, teve outros fatores que ajudaram, por exemplo, greves na Argentina, a questão logística na Argentina, escoamento da safra, um pouco de clima americano também, que a gente teve um plantio um pouco mais lento nos últimos dias, por conta também de chuvas do cinturão produtor, obviamente não em níveis tão grandes como aqui no Rio Grande do Sul, mas são chuvas que atrapalharam um pouquinho o andamento dos trabalhos
de plantio da nova safra lá. Mas, em resumo, o mercado deu uma respirada, digamos assim, ganhou um fôlego aí que ele não vinha tendo nos últimos tempos, muito em cima dessa especulação com os cortes no Brasil. Então, isso trouxe naturalmente preços melhores aqui no mercado interno brasileiro, né? O preço subiu aí R$ 5, R$ 6, R$ 7, dependendo da região até mais, em cima de um Chicago melhor, um câmbio valorizado, um prêmio valorizado, e isso trouxe oportunidade. Então, os preços estão demonstrando firmeza, né? Tanto lá fora quanto aqui dentro, mas principalmente aqui dentro, né? Porque a gente tem a questão dos prêmios de exportação que devem subir ainda mais daqui para frente, por conta de uma oferta menor no Brasil. Mas, obviamente, que a gente tem que cuidar de Chicago. Lembrando que Chicago tem um fôlego agora nesse momento, né, um fôlego de curto prazo, digamos assim, em cima de especulações. Mas olhando mais para frente, para o segundo semestre, por exemplo, se os Estados Unidos escolherem uma safra grande, como é o previsto hoje, né, está recém plantando a safra, então se trabalha com um clima bom para os Estados Unidos nos próximos 90 dias, 120 dias, até a colheita americana, e se confirmando uma produção cheia nos Estados Unidos, isso pode voltar a pressionar o mercado lá na frente. Então é importante a gente comentar isso. O momento é de especulação, traz preços melhores, mas em se confirmando uma safra grande nos Estados Unidos, a gente pode ter um Chicago mais fraco lá na frente. Eu acho, só para complementar, Ângela, que apesar de a gente poder ter um Chicago mais fraco lá na frente, eu acho que as perdas no Brasil nesse ano agora maiores, né, pela questão do Rio Grande do Sul, eu acho que vão trazer um suporte interessante para o preço brasileiro lá no final do ano, mais para setembro, outubro, novembro. Porque é inegável que a gente teve uma perda produtiva importante no Brasil, seja pela seca no centro-norte, seja agora pelo excesso de umidade aqui no sul, que reduziu a oferta, e essa redução de oferta vai levar a uma disputa mais acirrada pelo restante da soja, né, na entre-safra brasileira, que ocorre no segundo semestre, até a entrada da próxima safra a partir de janeiro, e essa disputa deve levar a gente ter prêmios melhores no Brasil. Então, esses prêmios melhores, prêmios de exportação, né, melhores que a gente espera, podem compensar um Chicago mais fraco lá na frente. Então, eu entendo que, somando tudo isso, a gente pode ter um ambiente melhor para preços de soja aqui no Brasil, mesmo com o Chicago mais fraco lá na frente, muito por conta dessas perdas aí que agora cresceram, né, aumentaram ainda mais com os problemas do Rio Grande do Sul. Ô Luiz, e do ponto de vista do milho, né? Porque a gente sabe também que não foi só a soja que foi atingida e o arroz, mas o milho também que estavam nas lavouras. Eu conversei com produtoras ali da região de São Cepé, no Rio Grande do Sul, uma área bastante central do Rio Grande do Sul, que elas me contaram que tiveram perdas substanciais também com relação ao milho. O que você traz para a gente de informações? Eu acho que no caso do milho, Ângela, preocupa menos, tá? Obviamente, o Rio Grande do Sul é um produtor importante, né? O Rio Grande do Sul planta safra de verão, mas a gente sabe que a grande safra brasileira de milho é a safrinha, que se planta, né, do Paraná para cima, digamos assim, pegando todo o centro-oeste e o sudeste. Essa safra, né, a gente está no decorrer dela, né? E é uma safra que tem alguns problemas, principalmente por seca aí, no Mato Grosso do Sul, algumas outras partes regionais aí do centro-oeste, do sudeste, até mesmo do Paraná. E eu acho que isso, sim, traz um pouco mais de suporte para preço. A gente teve perdas no Rio Grande do Sul, sim, mas é mais o milho que estava colhido já, que eventualmente estava em silos, que pode ter sofrido. A gente também está fazendo esse levantamento. Mas, naturalmente, tranquilamente, eu posso falar que qualquer perda no milho não vai ser tão importante como perdas na soja ou no arroz, né? Que a soja estava com 1/4 da área para ser colhida. Então, pelo menos 1/4 da área que está em risco, fora o que já estava colhido nos silos. No arroz também, a gente tinha um percentual um pouco menor, de 10% a 15% para ser colhida, mas também, né, a produção gaúcha tem uma relevância muito grande em nível nacional. Então, no caso do milho, existe alguma preocupação, mas ela é muito menor, tá? Eu acho que são perdas mais localizadas. A gente tinha um percentual bem pequeno ainda de áreas a serem colhidas de milho aqui no Rio Grande do Sul, mas, obviamente, né, a gente sabe que tem produtor que vai perder toda a sua lavoura, embora ela seja pequena ou grande, tem produtor que vai perder, infelizmente, mas a gente tem que falar de uma forma um pouco mais macro, né? Um pouco mais ampla em nível nacional, e em nível nacional os problemas do milho do Rio Grande do Sul devem trazer muito pouco impacto para o mercado. O mercado hoje olha, esperando a entrada da safrinha, que vai ocorrer daqui a algumas semanas, né? Começar os trabalhos de colheita, e é uma safrinha que traz alguns problemas, que isso sim traz algum suporte para preço, com uma oferta menor no Brasil. Ô, Javier, você que é engenheiro agrônomo e sempre está conversando também
com produtores rurais, o que os produtores reportaram para você com relação à soja e milho atingidos nesse mercado gaúcho? No sul, o produtor que não colheu ainda já o que falta é muito difícil de recuperar, sim? A qualidade vai diminuir, a colheita da soja, a colheita do milho vai diminuir. A umidade do grau vai ser elevada, então provavelmente os preços desse tipo de material vai ser menor, vai ser penalizado. Aquele produtor que teve seguro agrícola, ele pode recuperar parte da perda, a depender da quantidade de área que ele tinha assegurada. Mas é muito produtor que não tinha noção da magnitude do que estava acontecendo. Então é um pouco complexo essa situação. A gente sabe que muito produtor rural, ele planta, digamos, tradicionalmente. Sim, tem produtor que a família sempre plantou soja, então ele planta da forma que a família sempre ensinou ele. Então ele não utiliza outras ferramentas como seguro agrícola, como saneamento de risco agroclimatológico, sim, da Embrapa. Então essas ferramentas, hoje, nessa tragédia, a gente visualiza que dariam uma possibilidade melhor para esses produtores e se preparando para o futuro, para novas safras e tentar recuperar o perdido nesta. Ou seja, Javier, agora do ponto de vista agronômico, o produtor vai ter que começar do zero, zerando tudo, para conseguir agora retomar os trabalhos dele, depois que essas águas baixarem, começando aí pela práticas de manejo sustentáveis desse solo, para recuperação desse solo, para começar tudo do zero. Sim, ele vai ter que, depois de que as águas baixarem, o produtor vai ver que pode ser salvo. Sim? Agora, como falava o colega Luiz, é especulação, a gente não sabe se acerta o nível da magnitude da perda. Então, se tem produto para colher o produto, né? Qualquer benefício, qualquer produto que esteja ainda na lavoura é um ganho, né? Apesar das circunstâncias. E já ir preparando para novas safras, ir começando a fazer todo o processo, o planejamento de nova safra e ir utilizando também outras ferramentas para se proteger. Luiz, eu queria te perguntar com relação ao mercado de carne suína, porque os embarques dessa carne em maio eles começaram com aqueles dados semanais um pouco mais lentos se comparado a maio de 2023. E a gente sabe que o mercado regional, o mercado gaúcho, também foi impactado da carne suína com relação a essa catástrofe climática. O que você traz para a gente? De informações sobre esse mercado, já que o Rio Grande do Sul também é um grande mercado, né, de carne suína. Pois é, Ângela, é muito parecido com o milho nesse caso, né? Um pouquinho diferente, tem uma relevância um pouquinho maior, mas como a produção de suínos no Brasil ela é bem diluída, né? Digamos, muitos estados produzem, obviamente o Rio Grande do Sul é um estado importante na produção. A gente sabe que a gente teve problemas, né, em várias granjas, em várias empresas que produzem proteína animal, né? Não só de suínos como de aves também. Mas a gente entende que essas perdas ainda, né, é difícil de serem mensuradas, assim como na soja, no arroz, no milho, enfim, a mesma coisa. Mas a gente entende que eventuais perdas maiores, nesse caso, conseguem ser compensadas por outros estados. Né? Assim como eu comentei a questão do milho, no caso de suínos é a mesma coisa. Né? Como a gente tem uma diluição muito grande na produção em nível Brasil, obviamente a gente pode ter alguns problemas regionais, né, com daqui a pouco o preço subindo um pouco mais aqui no Rio Grande do Sul, com uma menor oferta de suínos no curto e médio prazo, mas em nível Brasil, acho que também responde a resposta é a mesma para o arroz, né? A gente não vê um problema de abastecimento, obviamente que a gente vai ter que ter uma compensação por parte de outros estados, o Rio Grande do Sul daqui a pouco vai ter que comprar suínos de fora, né? Pelo menos por um tempo, até regular essa oferta no mercado, no mercado gaúcho, mas a gente não vê um grande impacto nem para preço em nível nacional, nem para produção em nível nacional. Óbvio, o Rio Grande do Sul vai produzir menos por um tempo, né, suínos. A gente vai demorar um pouquinho para se recuperar disso também. Mas eu acho que para o mercado como um todo, a gente não vê um grande impacto, pelo menos não nesse momento, e não, né, em nível nacional, como eu comentei. A gente tem uma lista aqui, o nosso analista de suínos, o Fernando Iglesias, é exatamente isso que ele tem falado nos últimos tempos, ele tem dado bastante entrevista também para falar sobre isso.
ele não vê um grande impacto, mas claro, da mesma forma que comentei, né? Óbvio que vai ter produtores ou granjas ou indústrias, empresas que vão perder uma área importante da produção, né? Vão perder um plantel, né, importante aí de suínos ou de aves, mas infelizmente, né, a gente não tem muito o que fazer com relação a isso, né? Mas em nível nacional a gente não deve ter um impacto tão grande aí, seja na oferta, seja no preço, são mais questões regionais aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, Luiz Fernando, a gente pode dizer então que o impacto dessa catástrofe climática foi muito grande para o mercado gaúcho. Esse impacto a gente ainda vai acompanhar ele, né? Com essa relação de preço, de demanda ao longo agora dos próximos meses, mas do ponto de vista do mercado nacional, com relação à soja, a gente já pode ver esse suprimento vindo de outros estados, né, compondo aí esse déficit que vai acontecer. Então, mas de qualquer forma, quando a gente for ver lá os dados gerais que a Conab for divulgar, que outros institutos forem divulgar, é claro que a gente talvez não atinja aquela meta que a gente já pensava que a gente ia atingir de produção bem lá no final do ano passado para o começo desse ano, né? No caso da soja, Ângela, fica muito claro, tá? O Rio Grande do Sul era um estado que vinha de dois grandes problemas produtivos, né, derivados do Laninha, né? A safra 21, 22, 22, 23 foram muito afetadas pelo Laninha, a gente teve perdas históricas. Ano passado até não tanto, né, mas também a gente teve, então a gente colheu mais ou menos uns 13 milhões de toneladas no ano passado. E nesse ano a gente estava prevendo uma produção cheia, uma produção recorde no Rio Grande do Sul, de 23 milhões mais ou menos. E essa produção recorde, ela ia ajudar a compensar boa parte das perdas do Mato Grosso, de Goiás, enfim, de estados do centro-norte do país que sofreram esse ano com a seca, né? E agora a gente vai ter que fazer esse corte e vai ter que reduzir essa oferta. Dá para dizer tranquilamente, Ângela, que daqui para frente o que a gente cortar de produção, e agora vai ser corte principalmente da produção gaúcha, até porque outros estados a gente pode até fazer alguns ajustes positivos, porque a segunda metade da colheita de soja foi bem melhor que a primeira, né? Principalmente no centro-norte. Mas daqui para frente, qualquer corte que a gente fizer no Rio Grande do Sul, né, vai resultar num corte em nível Brasil e vai resultar em corte de exportação. Então a gente, lá no início da temporada, lá em julho, quando a gente faz a nossa intenção de plantio, a gente previu uma safra de 165, já não vai colher 150, tá? E a gente previa, junto com essa safra, uma exportação recorde, de novo, né, passando a 101,8 milhões de toneladas que a gente exportou em 2023. Nesse ano, com os problemas do centro-norte do país e agora com os problemas do sul do país, a gente já cortou a exportação para 96 milhões, mais ou menos, né? E agora a gente vai ter que cortar mais. O que a gente tirar de produção gaúcha agora, a gente vai ter que tirar de exportação. Mais ou menos nesse nível, assim, obviamente que daqui a pouco a gente pode não retirar tudo, mas pelo menos 90% do que a gente cortar agora da produção gaúcha e nacional, a gente vai ter que cortar de exportação. Então a gente pode já prever exportações mais baixas aí em breve no Brasil, né? Isso a gente já tinha uma previsão de exportações menores que no ano passado, e daqui para frente mais alguns cortes podem ocorrer. Então, infelizmente, o Brasil perdendo muita produção nesse ano, seja pela seca no centro-norte, agora pelo excesso de umidade no sul. Então, é uma safra realmente muito problemática, mas que ainda assim, apesar de tudo isso, ainda é uma safra relevante no Brasil, vai ser a terceira maior safra da história do país. No Rio Grande do Sul, apesar das perdas também, a gente vai colher mais que no ano passado, né? Mas infelizmente vai colher menos do que a gente esperava por conta dessas chuvas excessivas aí e dessa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, e para finalizar esse podcast aqui com vocês, eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. Eu quero começar com o Javier. Eu quero saber, Javier, de você, né, da sua análise junto aos seus colegas da Agromove, como que vocês estão enxergando agora a questão das mudanças climáticas impactando tanto, né, a agricultura brasileira? Qual a sua análise aí a respeito das mudanças climáticas? Você acha que isso é uma realidade já, que a gente vai precisar também se adaptar a esses eventos no setor de agro? Sin duda alguna, las mudanzas climáticas ya están acontecendo, ya llevan vários anos, sim, acontecendo, e não só no Brasil, ao redor do mundo. A gente vê que o problema do Rio Grande do Sul também está acontecendo em outros países, enchentes enormes, súbitas, e digamos, são
eventos que vão ser cada vez mais fortes e mais extremos. Onde vão acontecer é o grande desafio, porque, como você mesma falava, Angela, antes a gente sabia que as estações geravam certos eventos, mas em diferentes regiões já localizadas, já identificadas. Hoje em dia, não. Hoje em dia pode ter um bloqueio atmosférico que gera um problema em um local que não tinha histórico. Então, isso é bastante preocupante. E nós, como agrônomos ou como setor do agronegócio, a gente precisa ir sempre inovando e mitigando esses efeitos. Sim? A gente não consegue lutar sozinho, a gente precisa também de entidades governamentais, precisa de tecnologia, precisa de conscientização também dos produtores e precisamos caminhar todo mundo em conjunto para procurar soluções. Sim? Sem dúvida alguma que precisamos colocar uma maior atenção nessas mudanças e se preparar, fazer estratégias antes que aconteçam, se utilizar melhoramento genético para tentar ter plantas mais, digamos, adaptadas, melhor adaptadas a eventos de seca, como está acontecendo lá no Mato Grosso, sim? No sul, plantações que sejam mais rápidas, tecnologia que seja mais amigável com o solo, sim? Mitigar a erosão do solo, que é o grande vilão da agricultura, sim? E implementar estratégias a nível macro, sim? Por exemplo, tem produtor, um só produtor, quando é pequeno, ele não consegue controlar tudo, ele precisa se juntar com os demais produtores para fazer estratégias macro, para conservar as bacias hidrográficas, para conservar os rios, a água. Então, desde meu ponto de vista, essas mudanças vão acontecer, já estão aqui e a gente precisa se adaptar e melhorar constantemente, sim, desde todos os pontos de vista, econômico, de produção e social. Luiz, e você? Qual a sua análise a respeito desse impacto das mudanças climáticas? Porque eu sei que isso é uma questão muito importante também. Você que trabalha no mercado financeiro, e eu vejo muito o mercado financeiro buscando essas informações de análises climatológicas, até para um futuro mais resiliente e para também uma tomada de decisão com relação à demanda e à relação com o preço também, porque influencia muito, né? Sem dúvida, Ângela. Eu acho que né, o clima está diferente, né? A gente vem, por exemplo, de dois fenômenos Laninha seguidos. Agora veio um El Niño e daqui a pouco a gente vai voltar para um Laninha. A gente nunca tinha visto isso, pelo menos na história recente, né? Mudar de um para outro a cada ano. A gente sempre tinha um período neutro. Então a gente tem um clima um pouco mais agressivo nesse momento. Isso tá na cara, né? No caso do agronegócio, ele tem que entender isso e tem que se preparar para isso. Né? Tem que se preparar para esse clima um pouco mais agressivo, como eu comentei, né? Com secas mais agressivas, com cheias mais agressivas. E a gente precisa também de ajuda do governo nesse sentido para também criar planos de emergência, ou planos de contingência, ou planos para evitar, né, desastres como esse aqui no Rio Grande do Sul, que, por exemplo, podiam ser evitados com vários investimentos, né, em infraestrutura, né, se preparar para uma cheia do Guaíba, por exemplo, até mesmo na cidade de Porto Alegre aqui, com um sistema de proteção mais ativo, né, que ajudaria outras cidades também, como a região metropolitana. Então a gente tem que ter um investimento aí e uma conversa em nível nacional, federal, enfim, todos os entes trabalhando juntos, lembrando, né, da força que o agronegócio tem, da importância do agronegócio para o Brasil, né, a gente precisa se preparar para eventuais novos acontecimentos, assim como esse que teve aqui no Rio Grande do Sul. Tomara que não aconteçam, mas se acontecerem, a gente tem que estar preparado para isso, porque o agronegócio tem uma importância fundamental para o Brasil e, naturalmente, né, a gente tendo perdas derivadas de fenômenos climáticos, isso acaba batendo aí na ponta final, que é o consumidor, com preços mais altos, de uma forma geral. Diminuição de oferta, naturalmente, resulta em preços mais elevados e aí todo mundo sai perdendo na cadeia, né, principalmente o consumidor final. Então é a gente, né, sentar, conversar, analisar o que pode ser feito para o futuro para evitar novos desastres como esse que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, eu acho que essa catástrofe que a gente está observando agora vai trazer à tona aí um trabalho, né, de pessoas ligadas não só à inovação, à ciência, à tecnologia, mas o poder público também, para olhar agora de uma forma diferente como vai ser construída uma infraestrutura diferente para todo mundo, né, voltar para as suas áreas, mas
de uma forma também mais planejada e mais sustentável, né? Olhando aí para esse ponto de vista. Eu quero agradecer, viu, Luiz Fernando, a sua participação aqui no podcast Agrotalk, a do Javier também, o tempo de vocês. Lembrar vocês, produtores rurais que nos acompanham aqui no Agrotalk, que dia 25 de julho a Climatempo vai realizar um encontro nacional aplicado às mudanças climáticas para o setor de agro e de energia no país. Esse evento vai ser um marco para vocês, produtores rurais, para todo o setor elétrico. A gente vai abrir as discussões aí na questão da produção de cana e milho para a produção de etanol. Vamos falar também nessa potência da geração de energia, como que a gente vai trabalhar isso, como a gente vai unir as pontas do setor elétrico com o setor de produção de cana e de milho para a geração de etanol. Então, as inscrições já estão abertas no site da Climatempo. Faça a sua inscrição, venha participar conosco e com esses grandes players da indústria do B2B nesse evento, dia 25 de julho, que será realizado no Parque Tecnológico de Inovação em São José dos Campos. Rapazes, meu muito obrigada. Espero contar com vocês aqui ao longo desse ano, mais vezes aqui ao podcast Agrotalk, para vocês trazerem para nós aí mais informações e mais conhecimento para o produtor rural que nos acompanha. Até a próxima! Obrigado, Ângela. Até a próxima.